gente. Graças a paz. Bem, se você tem um filho de 2 a 11 anos, você pode liberar para que ele possa ter a sua escola dominical, ok? Para que eles possam ouvir falar de Jesus. Você tem seu filho de 2 a 11 anos. Muito obrigado por você vir. Nós estamos numa série chamada O Coração de um Discipulador. E desculpe, o tema que nós vamos lidar hoje é o coração do discipulador, mas o que nós vamos tratar hoje é cada discípulo, a nossa série é cada discípulo de uma viagem missionária, mas nós estamos falando sobre o que significa ser um discípulo. Eu estou assim, fazendo algumas avaliações muito interessantes, como nós estamos lidando com isso, e como isso tem sido importante para as nossas vidas. Então, nós falamos semana passada o que significa ser um discípulo, isto é, o que significa ser igual a Jesus. Nós falamos sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre como deve ser o coração de alguém que discipula, o coração de um discipulador. Eu falei que nós vamos estar tratando isso de uma maneira bem prática e bem simples, porque nós estamos numa série onde o que nós queremos fazer, na verdade, é iniciar em São Gonçalo um movimento missionário, que a gente chama de um movimento missional, de nós ganharmos os nossos amigos para Cristo. Então, eu queria convidar você, o nosso texto base é Mateus 28, 18 ao 20, nós vamos quero convidar você para que abra sua Bíblia e você, então, possa ler. E também que você se aquiete para que você possa ouvir as Escrituras Sagradas. Mateus 28, do 18 ao 20. Eu quero convidar você a ficar de pé para que nós possamos ler as Escrituras Sagradas. Diz assim: E aproximando-se, Jesus falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Vamos orar. Pai querido, nós te rogamos por tua presença em nossas vidas, no nosso coração, no nosso interior, na nossa alma, que o teu Espírito possa produzir frutos de verdadeiro arrependimento. Eu te rogo para que nós possamos seguir em frente nesse movimento que queremos fazer em São Gonçalo. Oramos para que o Senhor vá realinhando em nossos corações aquilo que precisa ser realinhado, Senhor. Que nós possamos nos arrepender da vida que temos vivido, se ela está fora dos teus propósitos e fora daquilo que o Senhor deseja em nós. Então eu te peço pela tua palavra hoje, que ela possa mostrar para nós como deve ser o nosso coração de um discipulador, que significa ter um coração segundo a tua vontade na hora de discipular. Então ajuda-nos por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, essa série é intencional porque ela tem como base o movimento missionário na cidade de São Gonçalo. A gente vai começar esse movimento missionário no próximo domingo.
próximo domingo nós estamos convidando os nossos amigos para vir almoçar conosco. E antes do almoço, nós vamos ter uma feijoada. Antes do almoço, nós vamos ter uma palestra que tem como tema casamento duradouro. E a intenção é que a gente mostre como Jesus trata de casamento. É bom que você entenda que a Igreja Cristã Atos não trabalha casamento com sistemas emocionais ou de autoajuda. Tudo o que nós fazemos para casamento é centrado no Evangelho, porque nós acreditamos que a única coisa que muda alguém é o Evangelho. Então, nós não acreditamos em sistemas operacionais de mudanças de casamento. Nós não acreditamos em processos de autoajuda ou processos, quaisquer que sejam, sobre casamento. Eu vou estar falando sobre casamento duradouro, obviamente nós vamos falar como nós lidamos com casamento, como nós lidamos com família, mas nós vamos mostrar o que Jesus é capaz de fazer dentro de um casamento, ou como ele pode fazer com que o nosso casamento caminhe, sabendo que duas pessoas pecadoras moram juntas. E quando duas pessoas pecadoras moram juntas, só o poder do Evangelho é que pode fazer com que isso caminhe. Então, eu vou estar falando sobre casamento duradouro. E uma das coisas que eu estou mais, assim, entusiasmado é porque nós já temos 64 inscrições. Mas olha só como é o meu entusiasmo. Eu tenho apenas, em média, talvez de 15 a 20 pessoas desta igreja que estão convidando. 15 a 20. Olha como, quando a gente entra no movimento missionário, as coisas mudam de patamar. Mas nós temos mais de 40, ou mais ou menos quase 40 não cristãos. Isso significa que uma pessoa está chamando 5 ou 4 pessoas para a comunidade. E nós então já temos inscritos 64 pessoas, onde de 15 a 20 são da igreja, e 40 e poucas pessoas são, mais ou menos, em média, 40 pessoas são não cristãs. E esse é o nosso alvo. Nós vamos encerrar as inscrições hoje, você precisa procurar Cristo. O preço é R$15, só para o membro da igreja. Quem você vai convidar não vai pagar, porque esses R$15 que você, como membro da igreja, paga, é uma oferta missionária que você está dando para ganhar almas. É como se nós tivéssemos pego um bolo de dinheiro e estivéssemos doando para o missionário fora. Então é uma oferta missionária que você dá pagando R$15 pela sua feijoada. O seu amigo não vai pagar nada. Nós não estamos fazendo uma festa do Rio que vem, embora possa parecer, mas nós estamos fazendo um evento missionário. E nós estamos debaixo de oração por esse evento. Debaixo de oração. Eu estive quarta-feira passada aqui, não pude ficar o tempo todo na quarta-feira, mas eu já vi o tempo que eu fiquei. O tempo que eu fiquei, como os irmãos estavam assim, pastor, eu estou chamando alguns amigos e 3 já confirmaram, mas eu estou tendo resistência sobre alguns. Eu quero orar, porque isso parece ser uma coisa muito além do que a gente pode imaginar. Então eu pedi aos irmãos, eu tive que sair, que orassem, porque nós estamos de fato diante de uma batalha espiritual, onde nós estamos fazendo algo extremamente missionário e importante na vida da nossa igreja. Nós não vamos diluir o Evangelho, nós não vamos facilitar as pessoas que vão chegar aqui, porque nós não estamos preocupados com pessoas para encher este lugar. Estamos preocupados com pessoas que sejam salvas por Cristo Jesus. Esse é o alvo da igreja. Eu não quero gente que gosta da igreja, eu quero gente que ame Jesus.
Esse é o alvo do Evangelho. Então, nós queremos aqueles que nós vamos chamar para Cristo. Nós estamos fazendo o melhor possível. Eu espero que a Igreja do Estado faça o melhor possível. Mas o Bruno já fechou com a gente, ele vai fazer a feijoada para a gente. Rodrigo, escudo, vai fazer a feijoada para a gente. E uma vez que ele me solicitasse que ele fizesse uma feijoada para a gente. O Rodrigo é o dono do Degusta, do São Gonçalo, ele é o chefe de cozinha, e é um amigo, uma pessoa fantástica, ele vai fazer a feijoada para a gente, porque eu queria que o pessoal da igreja, na maioria, estivesse presente aqui, sem estar envolvido diretamente nesse processo, embora vamos estar envolvidos sem ser que sejam diretamente. Então, nós estamos no meio de um processo fantástico e que Deus está fazendo muita coisa. Então, eu espero que a Igreja Atos esteja muito bem preparada para aquilo que nós vamos fazer no próximo domingo. Então, já quero lembrar você, não venha para cá às 10 horas da manhã. Não vai ter culto. Tá? Nós vamos começar às 11. E também, se você não... você só pode estar aqui se você trouxer, hoje é o último dia da inscrição, fizer a inscrição com a Cristiane e linkar a sua inscrição com um amigo não crente. Você não vai poder entrar se você não tiver esse convite nas mãos. Tá ok? Esse é um evento missionário e nós vamos ter que estar trabalhando em cima disso. Se não tiver o convite aqui, você não vai poder. Pastor, mas eu sou membro da igreja, sim, meu irmão, mas é algo diferente que nós estamos fazendo no próximo domingo. Então, entenda isso. Se você não entendeu ainda tudo que eu estou falando aqui, procure a Cristiane, que ela vai te ajudar a entender tudo isso. Então, se você tem um marido não crente, uma esposa não crente, se você tem um filho não crente e quiser trazer, você pode trazer, sem problema algum, desde que ele seja não cristão, porque nós queremos alcançar essas pessoas para Cristo. Então, eu estou muito feliz, mas também estou muito preocupado, porque nós estamos dentro de um desafio enorme e nós temos que dar conta desse desafio. Então, essa série tem feito algumas coisas muito interessantes na vida de alguns irmãos. Nunca numa série como essa, eu tenho sido procurado por tantas pessoas para me perguntar: pastor, como eu evangelizo a tal pessoa? Como eu evangelizo a um tipo específico de pessoa? Eu tenho um amigo assim, como eu posso evangelizar essas pessoas? Então, eu tenho conversado com essas pessoas como elas podem fazer isso. Então, nós estamos trabalhando para que você saia daqui a cada domingo sabendo o que falar para o seu amigo, o que dizer para o seu amigo sobre Jesus Cristo. Você nunca vai ser ensinado aqui dizer para o seu amigo que o casamento dele vai dar certo. Não é essa a nossa mensagem. Eu espero que não. A única mensagem que você vai sair daqui, gravada, é que Jesus Cristo é o único que pode mudar a vida dos seus amigos. Amém, gente? Você não vai sair daqui dizendo que você perdeu o emprego, você vai penar no emprego se entregar sua vida a Jesus. Porque quando eu leio os evangelhos, seguir a Jesus, na verdade, significava perder tudo e não perder tudo. Deus só nos dá coisas, gente, é por graça, é por misericórdia, é por amor eterno. Mas quando logo a gente lê o Evangelho, o próprio Jesus diz assim: se você não está disposto a abrir mão do seu esposo, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, por amor a mim, então você não diga de mim.
Esse é o Evangelho. Mas pela misericórdia de Deus, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos que Jesus Cristo, sendo dado a nós como nosso Redentor e Salvador, juntamente com Ele, Ele nos deu todas as outras coisas nele. Por isso Ele nos abençoou. Deus nos dá infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele é prazeroso em nos abençoar. Ele adora estender as mãos sobre nós, em cuidar de nós. Então, responder ou anunciar, o nome de Jesus é falar exatamente do que Ele pode fazer em nossas vidas. Nós temos uma mensagem central. Então, se nós fizermos, eu quero deixar isso bem claro, se a igreja fizer discípulos pelos motivos errados, nós vamos cometer o maior erro da nossa vida. Nós vamos trazer a este lugar, a esta igreja, os maiores danos possíveis à nossa vida. Nós precisamos fazer discípulos de maneira como Cristo nos ensinou a fazer discípulos. Se nós errarmos na nossa motivação, se nós errarmos no nosso motivo, nós vamos cometer o maior erro que essa igreja pode ter. Nós vamos ser como a igreja de Éfeso. Vocês têm fama de estar vivo. Vocês têm fama de ser bons. Vocês têm fama porque a igreja de vocês está lotada. Mas na verdade, vocês estão mortos. Vocês são bons em programação. Vocês são conhecidos porque fazem inúmeras programações. Vocês são conhecidos porque toda a cidade conhece vocês. Mas eu conheço vocês. Eu conheço a obra de vocês. E vocês estão mortos. Mortos. Então, se nós discipularmos pelos motivos errados, nós cometemos o maior erro da nossa história. E aí, o que Jesus diz? Por que vocês estão mortos? Ele diz para a igreja, porque vocês perderam o seu primeiro amor. E aí eu quero falar sobre a nossa motivação correta para nós fazermos discípulos. Lembra de como Jesus estava, quando caminhava, enquanto vivia nessa terra, um monte de gente o seguia. De repente, ele para de dar comida para eles, ele para de dar lanche para eles, ele para de fazer multiplicação de pães e peixes para eles, e daqui a pouco aquela galera que estava seguindo a ele não tem mais. E aí ele chega com seus discípulos mais chegados e diz: vocês também não querem ir? E aí vem a resposta fenomenal de Pedro, que diz: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Entende? Nós não podemos, nós estamos começando um movimento nessa cidade e nós não podemos fazer esse movimento equivocado. Nós não queremos só atrair pessoas, nós queremos fazer discípulos de Jesus, gente parecida com Jesus, gente que de fato quer se arrepender do que está vivendo lá fora. Gente que começa a entender que Jesus é tudo na nossa vida. Essa semana eu passei a semana inteira em reunião no Rio de Janeiro, planejando Atos 29 no História do Brasil, para esse ano e o ano de 2016 com o Jay e a equipe que eu faço parte. E o nosso maior alvo do planejamento é como nós escolheríamos igrejas em todas as regiões do Brasil, onde elas fossem centradas no Evangelho, para que nós pudéssemos ganhar esse Brasil para Cristo centrados no Evangelho. Irmãos, me espantem, de todas as regiões do Brasil, nós só conseguimos preencher 4 regiões, onde nós conhecíamos pastores que eram centrados no Evangelho.
que tinham Cristo como a maior razão de vida. Nós estamos vivendo um momento crítico da história brasileira, da vida cristã brasileira. Haja vista o que nós temos visto nos nossos Facebooks, do que se fala de pastores, do que se fala de comunidades. Nós estamos vivendo. Então, se nós estamos começando um movimento, e eu creio nesse movimento, eu só sei que ele está começando. Eu não sei quando ele vai parar, quando o nosso fôlego vai terminar. E nem sei se nós vamos querer isso de fato, porque isso vai desestabilizar a gente. Isso vai mexer com a gente. Nós estamos entrando numa guerra que a gente nem tem dimensão de onde isso vai parar. Se é que nós vamos querer enfrentar esse desafio. Mas o que é importante é que nós não podemos fazer discípulos pelos motivos errados, porque senão nós vamos estar perdendo tempo. Extremamente, o nosso tempo vai ser jogado fora. Então, o discipulado ao longo do tempo tem sido uma armadilha em muitas comunidades. Então, por exemplo, talvez haja gente aqui que começou a viver numa comunidade, tinha um processo de discipulado, mas o discipulado era algo extremamente dominador, controlava teu dinheiro, controlava o teu casamento, controlava se você podia sair ou não, se você ia acordar com o pé direito ou com o pé esquerdo. Alguém já viveu isso? Não é isso que estamos falando. Não é desse discipulado que nós estamos falando. Olha, você não pode vir com essa camisa, porque essa camisa tal, não é disso. Não é desse tipo de discipulado que nós estamos falando. E eu sei que tem muita gente ferida, e aí chega na comunidade, meu pastor Cláudio, nós queremos fazer um movimento missionário, mas nós queremos que você seja um discipulador. Porque se você é um discípulo de Cristo, você é um discipulador. E aí algumas pessoas começam a dar um nó na cabeça, porque o que eles entendem de discipulado é que começaram a controlar tudo. Ele tinha que avisar se ia comprar um pastel na esquina. Talvez você não tenha vivido isso, mas muita gente já viveu isso. Ele tinha que avisar se fosse comprar uma calça jeans, se ia viajar. Então, o texto que nós estamos vendo é um texto clássico de ordem de Jesus. Ele volta dos mortos, ele ressuscita dos mortos, e ele chega para os discípulos e diz: olha, eu quero que vocês cumpram uma missão. Os discípulos ficam espantados porque achavam que Jesus ia continuar com eles para cumprir a missão. Jesus diz: não, eu não vou cumprir mais, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou estar com vocês, mas agora é com vocês. Então façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas então, como deve ser o coração do discipulador? Como deve ser? A primeira coisa que você precisa para que você possa entender como deve ser seu coração, ele não pode ser dominador, é que ensinar é perigoso. Ensinar é extremamente perigoso. Eu estou aqui. Se eu estivesse ensinando algo errado para vocês, eu estaria matando vocês. Porque ensinar é extremamente perigoso. Não acreditem, vocês que ensinam, que ensinar é algo fácil. Ensinar é extremamente perigoso. E esse é um dos mandamentos de Jesus, que nós devemos ensinar. Então, é preciso ficar claro que ensinar, no que Jesus está falando, é ensinar as pessoas sobre a Bíblia. Não pode se admitir que um discípulo de Jesus não saiba a Bíblia ao ponto que ele não possa ensinar. Então, ensinar a Bíblia. Mas é só isso? O ensino é pelo ensino? Não.
ensinar as pessoas a Bíblia para que elas possam ter uma vida de devoção a Deus, para que elas possam viver uma vida santa diante de Deus. Então, toda vez que a Bíblia fala sobre ensino, a Bíblia trata o papel do professor com muita seriedade. Então, quando você estiver aqui com o seu amigo no almoço, que nós vamos ter, espero que todos vocês estejam com alguém aqui não cristão, quando vocês estiverem sentados com eles, eles vão ouvir a minha palestra, mas na hora do almoço, você também deve ensinar. Mas ensinar a Bíblia. Linkar com o que você ouviu. E como Jesus pode fazer com que aquilo que foi ensinado possa fazer parte da vida deles. Então, a
papel do professor na Bíblia é extremamente levado a sério. Tiago diz, por exemplo, e aí eu quero fazer um link com Tiago. Tiago diz que a língua ela tem um poder enorme. Qual é o poder da língua? Ele tem o poder de trazer vida ou tem o poder de trazer morte. Então, toda vez que você está discipulando alguém, se você discipular por causa de você mesmo, se você discipular por causa dos teus parâmetros, se você discipular por aquilo que você acredita e não pelo que a Bíblia diz, você vai estar matando essas pessoas. As únicas palavras que podem trazer vida a alguém são as palavras de Jesus, não as tuas, Deus. Então, o Tiago diz que nós devemos tomar cuidado com a nossa língua, porque ela tem o poder de trazer morte. Então, você tem que estar completamente convicto que ensinar ou discipular, ele tem um motivo maior, que é a glória de Deus. Deus precisa ser exaltado. Sabe quando você está pregando ou discipulando alguém por meio da palavra, que o teu próprio coração começa a ser edificado por aquilo mesmo que você está falando, porque está na palavra do Senhor? Sabe aquilo que você está falando, que está na Bíblia, além de trazer vida, alguém está trazendo a você mesmo? Então, você deve discipular para a glória de Deus. Mas por que você deve discipular para a glória de Deus? Porque se você não entender isso, o discipulado pode servir para o bem ou para o mal. Gente, quanta gente a gente percebe ferido na comunidade porque foram discipulados para o mal. Ensinavam coisas terríveis. Gente, eu não sei se isso ainda continua, mas houve um tempo, na nossa comunidade, quando nós recebíamos pessoas de outra comunidade, as pessoas vinham tremendo, porque elas acreditavam que o pastor da igreja dela podia lançar uma maldição, então ela vinha a morrer, por causa da está saindo da sua comunidade. Você entende? O Evangelho é bem diferente. O Evangelho pode conduzir pessoas ao reino de Deus, que é para isso que estamos aqui, ou a caminhos extremamente terríveis. E a igreja de Atos só tem um motivo da igreja de Atos está fazendo missionário, um movimento missionário, é porque ela ama as pessoas que estão sem Cristo. E por causa do amor que ela tem a essas pessoas que estão sem Cristo, ela quer que essas pessoas tracem um caminho que a levem à eternidade, viver eternamente com Deus. Amém, gente? Você se preocupa com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu amigo, se ele for para o inferno? Hein? Isso é muito sério. Então, primeira coisa, sobre o coração de discipulador, você tem que ter o entendimento que o teu ensino pode matar ou destruir. O teu discipulado pode trazer vida ou trazer morte. O teu discipulado pode levar a pessoa para o reino de Deus ou para caminhos terríveis. Ensinar é perigoso. Amém, gente? Vocês entenderam isso? Eu falei que a Sagrada Maneira é muito simples e muito prática. Segundo, o amor no caminho do discipulado. Embora Mateus 28, Jesus Cristo não trate do amor em si, mas a Bíblia diz que a própria vida de Jesus Cristo aqui, para nos redimir, foi porque Deus amou o mundo e o quê? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo que
Jesus Cristo fez, que Deus fez, foi por amor. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer agora é: você é um tipo de pessoa que pode discipular alguém sem amor? Porque é possível. É possível que a gente assuma o risco, a igreja Atos, de querer ter pessoas aqui sem amá-las. E aí eu não estou falando sobre o amor contemporâneo, que é uma sensação. Eu estou falando sobre amor real. Sobre amor bíblico. Então, o risco que a igreja cristã assume quando faz um movimento missionário, de que ela, na verdade, está preocupada em encher as cadeiras desse templo. E isso não é amor. A igreja cristã, nós precisamos entender que enquanto houver uma pessoa no nosso bairro, na nossa cidade, que ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador, por amor a ela, nós queremos ganhá-las para Cristo. Então, por que nós precisamos, nesse início de movimento que nós estamos tendo agora, tomar todo cuidado? Melhor trocar. Melhor trocar. Pega esse. Então, se nós estamos vivendo um movimento novo, o novo que eu falo, mais ousado, porque a igreja cristã já andou muito, graças a Deus, na sua vida missional. Nós já estamos, graças a Deus, eu estou muito feliz, porque nós temos trazido os nossos amigos para ouvir falar de Jesus. Então, existem alguns erros que nós não podemos cometer. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Quando nós estivermos reunidos, ou estamos reunidos com um grupo de pessoas, nós prestamos atenção nas que têm mais dinheiro, nós prestamos atenção nas que são mais descoladas, ou que podem trazer algum retorno para a gente. Ou seu coração está sempre disposto a perceber e olhar e à procura de oportunidades para ser. Lembra, a igreja cristã não tem olhar nos bolsos das pessoas, nem na cor da sua pele, nem na roupa que veste. Nós não podemos cometer esse erro. Nós não temos problemas em olhar com um tatuado e dizer: Jesus te salva. Então a gente precisa se preparar, porque o nosso coração tem que estar bem firme em Cristo. E foi em Cristo que todo mundo de separação caiu. Que toda a distinção que se fazia entre grego e judeu, bárbaro, cita, homem e mulher, caiu. Então, nosso coração, nós que estamos vivendo para Cristo, nós não podemos, num grupo de pessoas, olhar aqueles que podem nos trazer mais retorno. Tiago diz isso. Se chega alguém rico na sua igreja, eu estou dizendo que nós temos que tratar mal dele. Você vai preparar uma cadeira excelente para ele, mas se chegar alguém pobre, você não dá nem a mínima ideia para ele.
sério, eu ainda vou chegar nesse tema que à noite eu estou falando sobre sofrimento, sobre a fé que surge nas trevas. Então, o nosso coração não olha bolso, não olha roupa, não olha cor. O nosso coração é o coração de Jesus, que é capaz de ver uma mulher que está na beira de um tanque, e ele sabe que aquela mulher já teve 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. É capaz de dizer para ela: eu sou a água da vida, e quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Entende? Um coração discipulador, ele olha as pessoas de forma diferente. É esse o ponto do Evangelho. Jesus é capaz de entrar, chegar na casa de um fariseu, e uma mulher se ajoelha nos seus pés, uma prostituta. E ele chega para o fariseu: cara, você nem me recebeu direito na sua casa, mas desde que eu cheguei aqui, essa mulher não para de estar me fazendo bem, de estar se derramando sobre mim. Esse Jesus que olha para um coletor de impostos e marginalizado, porque ele era tido como um ganancioso e um fraudador, ele é capaz de olhar e dizer assim: deixa tudo que você está fazendo sempre. Então, Jesus não olha as pessoas pelo que elas são, no sentido do que elas têm. Mas Jesus olha aqui, vê o coração de cada um, e cada coração, seja pobre ou rico, branco ou negro, eles precisam de Jesus, eles precisam de salvação, de um Redentor. Entende? Então, você jamais pode discipular se você não amar as pessoas como Cristo ama. Jamais. Jamais você pode fazer isso. Então, fazer discípulo não é simplesmente ter uma rodinha onde todas as pessoas te ouvem o que vocês falam, o que você fala. O foco do discipulado é amar. E lembre-se que amar não é um amar contemporâneo, que a gente acha assim: olha, por amor a você eu não falo a verdade para você. Não é esse o amar do Evangelho. Quando o próprio Jesus vem para viver entre nós, o anúncio de Jesus de Nazaré: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já está dizendo no seu primeiro anúncio, João Batista, que esse que veio para tirar o pecado, porque todo o coração humano é pecador. E ele não pode morrer no seu pecado. Então esse amor tem como objetivo fazer com que as pessoas enxerguem a necessidade de amar, e não só de amar a Deus, mas de obedecer a Deus. Por isso nós não podemos errar. Gente, como eu amo cantar músicas que falam da nossa vida com o Espírito Santo. Mas atualmente, o Espírito Santo está mais nas nossas músicas e na nossa adoração do que na nossa vida. Do que no nosso jeito de ser e de viver. Como é bom nos derramar na presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não pode ficar nas nossas músicas, tão somente ali. Ela tem que vir para dentro de nós. Então, é preciso levar as pessoas a enxergar a necessidade de que elas precisam amar a Deus. Não importa quem seja. Não só de amar, mas que elas precisam obedecer a Deus. Gente, se é uma coisa... Nós não estamos mais vivendo um período
numa sociedade moralista. Na verdade, nós estamos vivendo uma sociedade amoralista. Obediência não faz mais sentido para ninguém. Se você fala uma coisa para alguém que faz isso, ela não faz. Jesus precisa libertar isso. Eu estava conversando esses dias, não sei se você lembra e acompanha futebol, o jogo do Santos, onde quando o Neymar ainda fazia parte do Santos, e numa final do campeonato foi tirar um jogador chamado Ganso, que na época fazia parte do Santos, e o técnico foi retirar e ele diz aqui, ó, eu não vou sair. Toda a mídia disse que a atitude dele foi uma atitude madura. Quando que uma atitude rebelde pode ser uma atitude madura? Nós estamos vivendo nessa sociedade amoral. E o Jesus que nós pregamos é aquele Jesus que nos ensina não só amá-lo, mas obedecê-lo. Amém? Você entende isso? Por isso que eu estou falando. Nós não estamos fazendo um movimento para encher a igreja. Se Deus nos deu uma igreja maior, amém. Queremos ganhar toda essa cidade para Cristo. Mas nós queremos uma igreja cheia de discípulos. Então, se você está aqui e diz para mim, e diz assim, no teu coração, esse custo é muito alto, então eu quero dizer para você, você não pode ser discípulo. Eu não estou azendo, gente. Eu não estou azendo. Está dizendo que toda obra que você enfrentar, todo investimento que você for fazer, você tem que calcular. É como aquele jovem rico, para Jesus dizendo, eu quero ser seu discípulo. E Jesus diz, cara, você não tem nenhuma opção para ser meu discípulo. Não, eu já fiz, eu faço muitas coisas boas. Aí Jesus diz assim, cara, eu vou te mostrar como você não é capaz de ser meu discípulo. Sabe o que você faz? Vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres, então ele segue. Jesus sabia que ele ia fazer. Meu coração dele estava preso em certas coisas. Aí Jesus diz assim, cara, diz o texto que termina de falar isso, e o menino simplesmente vira as costas e vai embora, porque ele não é capaz de levantar. Os discípulos ficam estupefatos. Então, o que pode ser salvo? Essa é a pergunta. O próprio texto responde que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Só Deus pode salvar. Então, pergunte a você mesmo nessa manhã, você ama as pessoas? Você quer entrar nesse movimento missionário que a igreja está começando a fazer de forma mais intensa, porque você ama as pessoas ao seu redor? Eu quero pedir que você avalie isso no seu coração. Eu não quero que você entre em algo que você não vai dar. Que você não é capaz de amar, nem de obedecer. Pense bem nisso. Se você pensar assim, pastor, eu ainda estou muito longe disso. Ore para que essas coisas, quando você está longe, ore a Deus para que Ele comece a trabalhar nessas áreas da sua vida. Se é que você quer continuar nessa jornada. Entende? Por último, então, o amor no caminho do discipulado. Eu estou falando sobre o coração do discipulado. Ele precisa entender que o ensino aquele povo, ele precisa entender o amor, sobre o amor no caminho do discipulado. E por último, ele precisa saber sobre o evangelho. Olha, eu já vou ler esse texto, mas ainda, antes disso, deixa eu falar algumas coisas para vocês. Uma das piores coisas que nós podemos fazer na nossa vida é ensinar verdades que não praticamos. Eu
estou falando sobre verdades bíblicas. Ok? Porque nós, brasileiro, é muito espertinho. Uma coisa que latino tem é espertinho. Você fala isso, já fica um monte de gente com favor. Então, quando eu estou falando de uma das piores coisas que nós podemos fazer é ensinar a verdade que não praticamos, eu não estou dizendo que você tem que fazer coisas que as pessoas gostam. Eu lembro, quando você não faz coisas que as pessoas não gostam, elas dizem que você não é testemunha de Jesus. Não é disso. Esquece isso. Não estou falando disso. Eu estou lá com a irmã Nete, e a Nete me pede, eu tenho que fazer uma coisa para ela, e eu falo, não vou fazer isso. Ou isso ou aquilo. Não é disso. Eu estou falando de que uma das piores coisas que o Evangelho nos ensina é nós ensinarmos verdades que nós não praticamos. Por exemplo, eu digo que você não deve mentir e eu minto. Eu digo que você não deve adulterar e eu adultero. Isso são verdades bíblicas. São verdades bíblicas que os apóstolos chegam a dizer que na disciplina da igreja, se você percebe que alguém está fazendo isso, você deve levar ao presbitério para que ele tenha conhecimento e para que essa pessoa seja convencida do seu pecado e ela possa ser voltada para Deus. E se você conseguir isso, multidões dos seus pecados serão apagados. Diz também Tiago. Então, a Bíblia diz que quando nós ensinamos coisas que não praticamos, a Bíblia chama isso de hipocrisia. O que é uma hipocrisia? É justamente a gente dizer algo e viver outro. É fazer uma imagem de si que não é real, que não é verdadeira. E não sei se vocês sabem, qual é a crítica que os cristãos brasileiros mais recebem dos não cristãos? Desculpa. Qual é a crítica que os não cristãos brasileiros mais fazem aos cristãos brasileiros? Hein? Responda. Hein? Os cristãos não praticam, não falam. Deixa eu organizar de novo. Que os cristãos não vivem o que falam. Essa é a maior crítica dos não cristãos aos cristãos. Vocês falam uma coisa e vivem outra. Essa é a maior crítica. Então, isso é tão sério no Brasil que nós chegamos a ter pessoas, preletores, pregadores, que chegam a dizer que é melhor. Aí surgiu aquela ideia de que é melhor você ficar quieto do que falar alguma coisa. Não fala nada. Fica quieto no seu lugar. Que é pior você falar do que não ouvir. Então fica quieto. Aí depois disso surge uma outra ideia. Qual é a ideia? Não fala nada. Olha só, a mensagem do Evangelho é vai e prega. E aí os pregadores vieram começar a dizer, não, fica mentindo. Você vai pregar, só a sua vida vai pregar. Ó, que coisa bonita, mas não tem nada a ver com isso. Fica quietinho. E só a sua vida vai mostrar quem Jesus é. Hã? Aonde vocês leram isso na Bíblia? Em lugar nenhum Jesus fala isso. O chamado de Jesus para nós foi, vai o quê? Abra a boca, fale, porque ser discípulo de Jesus é igual a viver como Jesus. Esse é o ponto. Então a gente vem com essas máximas. Ó, é melhor você não falar nada do que falar alguma coisa e não viver. Aí vem com uma outra máxima.
nada, meu irmão. Me mostra isso na Bíblia, que aí eu até concordaria com você, mas isso não existe. A Bíblia diz pelo contrário, que há tempo e fora de tempo nós devemos anunciar que só Jesus Cristo é o Senhor. Então, gente, para eu terminar, Jesus critica esse negócio, de fato, da gente dizer uma coisa e viver outra. Olha o que ele diz. Portanto, fazer e guardar em tudo que eles vos disseram. Ele está falando sobre os fariseus. Olha, eles ensinaram uma coisa. Tudo bem, tudo que eles ensinaram, guardai de tudo que eles vos disseram. Olha o que ele diz. Mas é muito importante que você entenda quando você tem um versículo na Bíblia e vem a palavra portanto, ou mais. Isso, essas três letrinhas aqui são vitais, porque Jesus está dando um corte. Está mostrando um outro ponto para você avançar. Diz assim, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o quê? O que diz? Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem mover. Verso 23, 5. Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens, alagam seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Eles querem parecer sempre como pessoas perfeitas. Sabe, o fariseu tinha uma marca. Olha, no sábado você não pode fazer nada. Mas quando alguma coisa no negócio está errado, eu estava achando pesado sobre as pessoas. Não, você está fazendo isso, você está errado, você merece um inferno. Mas quando vinha sobre eles fazem igual. A igreja cristã vem assim também. Algumas comunidades colocam sobre as pessoas um fardo tão grande de que elas não aguentam e os caras mesmos estão vivendo nababescamente. Então, deixa eu explicar isso. A hipocrisia, de acordo com Jesus, a hipocrisia já feriu muita gente. Gente, como a hipocrisia fere. Então, o que Jesus diz? Que todos os cristãos devem fugir da hipocrisia. Eu devo fugir da hipocrisia. Vocês devem fazer isso. Tiago diz, por exemplo, que se ouvimos a palavra e não praticamos, Tiago diz que nós estamos enganando a nós mesmos. Se você ouve e não pratica, você está se enganando. Então, o que Jesus diz? Para nós que somos discipuladores, que nós podemos ficar tão apaixonados pela interpretação do texto, como o que o texto diz, a beleza do texto, a sintaxe do texto, a palavra grega do texto, a palavra hebraica do texto. Nós podemos ficar tão apaixonados pela interpretação do texto que nos esquecemos de viver uma vida semelhante a Jesus. É isso que faz Deus da vida. Eles eram tão apaixonados pela letra da lei, tão apaixonados pela Torá, que eles se esqueciam de viver como Jesus. Não só viver como Jesus, de reconhecer que Jesus era Deus. Então, se você vai fazer discípulo, você precisa pôr sua fé em prática. De modo, gente, que as pessoas querem imitar você. Isso é uma realidade. Eu sei que você vai olhar para a sua vida, mas pastor, a Bíblia diz que ser discípulo
ser maior que o seu Senhor. Que nós precisamos ser iguais a Ele. Nós precisamos seguir Jesus. Então, se você não está pronto para entregar a sua vida para Deus, então você não pode ser um discípulo. Você não pode estar pronto para fazer discípulo. Obviamente, eu não estou falando que você tem que ser perfeito. Eu não estou falando aqui de perfeição. Aí, olha, Jesus quer que você seja perfeito, então você começa a ensinar depois da tua perfeição. Não é isso que Jesus está falando. Porque você sabe que a perfeição é um processo para toda a vida, não é verdade? Que a perfeição nossa, nós vamos alcançar a perfeição aonde? Na eternidade. Obviamente, eu não estou falando de perfeito. Todas as vezes que vocês olharem para mim, vocês vão ver pecados em minha vida, falhas em minha vida. Mas vocês não vão ver a marca maior em mim do pecado. Vocês vão ver em mim a graça de Deus. E em momentos da minha vida você vai ver como eu sou pecador. Quando você vê Lutero, você vê o quanto ele foi um homem cheio da graça de Deus. Mas quando você olha mais acuradamente para a vida de Lutero, você vai ver o quanto ele era pecador. Mas o que sobressaía na sua vida era a vida de Cristo nele. Porque a perfeição nós só vamos encontrar na eternidade. Então, fazer discípulos tem tudo a ver com que os nossos amigos sejam transformados pelo poder da palavra de Deus. E aí você precisa entender um princípio básico. Se você deseja que as pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus, você precisa experimentar esse poder transformador. Amém, gente? E é aqui que eu quero terminar. Se você quer experimentar o poder de Deus na vida de outras pessoas, você precisa experimentar o poder de Deus na vida de você. Não tem outro jeito. É assim que é a nossa vida com Deus. Eu rogo para que Deus possa fazer na nossa vida a partir de hoje algo muito maravilhoso. Então eu quero concluir com algumas perguntas, porque aí eu chamo aqui no sermão de aplicação, para que você possa pensar um pouquinho e ver o quanto isso tem a ver com a sua vida. A primeira pergunta que eu quero fazer, que eu vou chamar de aplicação, é possível dizer que a sua vida está sendo transformada pela palavra de Deus? Você pode dizer isso para você mesmo? Pastor, olha, a minha vida está sendo transformada pela palavra de Deus. Você pode dizer isso? Deus tem transformado a minha vida por meio da sua palavra. Sua vida está sendo transformada por meio da palavra de Deus. Segunda pergunta. Que mudanças você precisará fazer para viver as verdades que você ensina às pessoas? Vou repetir. Que mudanças você precisará fazer para viver as verdades que ensinará às pessoas? Você precisa olhar isso na sua vida, avaliar isso. Terceiro, além de orar fervorosamente, que medidas práticas você tem tomado para aumentar o amor pelas pessoas? Deixa eu explicar isso como é que funciona na sua vontade. Com dois exemplos que eu vou dar de algumas irmãs, eu sempre orar já. Um pastor amigo meu, conhecido meu, pastor Redor, ele é pastor da Mosaic Church, na Flórida, no Orlando. Eu, esse ano, trabalhando na conferência de futebol, eu fui incumbido de estar junto com o Renol para levá-lo para o aeroporto. Em uma das suas pregações,
Ele disse que ele estava vivendo o Evangelho e quando você decide o Evangelho, coisas radicais acontecem na sua vida. E ele tinha 2 filhos, a sua esposa. Eu conhecia a vida do Renato e ele, de repente, Deus começa a colocar no coração dele que ele deveria adotar um filho, mais um filho. E ele então foi orar a Deus que filho ele deveria adotar. Ele é alguém como eu, mais alto, magrão, um pastor que tem uma igreja de 2.000 e poucos membros lá fora. E ele disse que começou a orar com isso. Então ele foi e ouviu falar de um menino, e aí ele começou a orar com esse menino e foi lá no lugar em que ia adotar e viu o menino. Olhou para o menino, orou, e Deus disse que era esse. Não era um menino de meses de idade, não. 7 anos de idade. Cor escura, negro, raça negra. E ele era 7 anos de idade. Aí ele olhou, Deus, é isso mesmo? É isso. Só que quando ele vai adotar, ele percebe que ela tem uma irmãzinha, uma outra irmã. Que idade é a irmã? 9 anos. E ele diz, Deus, o que eu faço? Ai, Deus, adota ela. Só que, no outro orfanato tinha um outro primo deles, que ele queria que tivesse junto com eles. Com a idade, 16 anos. Deus fala, vai lá, adota. 16 anos de idade. E ele disse, ele tem a pregação, ele, uau! Isso foi simples, irmão? Não, isso me traz um monte de problemas. Eles são estranhos, diferentes de nós. Tem uma cultura diferente da minha. Não são como os meus filhos são, me dão muito trabalho. Mas esse é o Evangelho. Deus colocou na minha vida. E aí ele estava falando que antes dele vir para o Brasil, ele foi para uma praia da Flórida, levou todos 5 filhos. Ele tinha só 2, agora ele tinha 5. E aí foi. Levou para a Flórida. Todos eles. A esposa ficou em casa. E ele começou a discipulá-los na praia. Falar de Jesus. Ele diz assim, minha casa está no inferno. É um negócio das coisas mais difíceis. Mas foi isso que Jesus veio para fazer. E ele diz, Evangelho nos desestabiliza. O Evangelho faz a gente olhar para as pessoas de forma diferente. O Evangelho toca o nosso coração. Você passa aqui, pensa que Paulo, ele foi pecado, depois que ele veio para o povo, ele deu um ponto especial para mim. Quando ele estava comigo, estava, acho que ele estava comigo. No aeroporto, sobre igreja, fantástico. 2 meses depois, já 3 meses, eu coloco no Facebook, eu não tenho no Facebook, ele já tinha adotado mais 2. Estavam com 7 filhos, 2 dele. Ele diz, esse é o poder de Deus. Ele diz, o que você é em Cristo? Você e eu somos filhos por adoção. E ele nos ama. Tudo assim. Eu vou ir transforma a gente, mexe com a gente, é isso que o Evangelho faz. Então, que medidas práticas você tem tomado para aumentar o amor pelas pessoas? Então, eu quero concluir
que você possa pedir a Deus para te dar a motivação certa para fazer isso. Segundo, peça a Deus para aumentar o amor pelas pessoas ao seu redor. E terceiro, peça a Deus para capacitar você a viver de acordo com a verdade que Ele te chamou, que Ele o chamou a ensinar aos outros. Peça a Deus, Senhor, me ensine a viver de acordo com aquilo. Me ensine a viver de acordo com aquilo que eu vou ensinar, ou que eu ensino. Me aumente o meu amor pelas pessoas. Me dê a motivação certa para fazer isso. Olha isso. Entregue a sua vida a Jesus. É isso que a igreja cristã está vivendo. É esse o custo do que nós estamos querendo fazer aqui essa passada. Você quer viver isso? Eu quero te dizer uma coisa. O que você vai ganhar com isso? Lembra que essa é a cultura contemporânea. Que eu faço tem que ganhar alguma coisa. Eu não faço nada, se eu não for ganhar. O que você vai ganhar? Coroa? O próprio Jesus disse, você vai ganhar coroa da vida. Se você fizer isso com a motivação. Eu não nego que você vai ver a glória de Deus nesses aspectos. Mas como o redor diz também, sua casa vai virar um inferno. Mas vai valer a pena. Porque a glória de Deus, Ele estará agindo. E você vai ver a mão poderosa de Deus agindo em coisas inacreditáveis na sua vida. Isso é ser discípulo de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Você quer inclinar sua cabeça e orar a Deus um pouco sobre isso, enquanto os nossos grupos estão vindo para cá, enquanto os nossos diáconos, as pessoas que vão servir assim estão vindo para cá. Você quer viver isso, fazer isso na sua vida? Você quer orar para que você seja um discípulo de Jesus? Você pode estar aqui dizendo assim, cara, mas eu estou vivendo um cristianismo tão básico, eu estou indo para a igreja, levantando, só acaba o culto, eu vou embora, eu não aplico isso na minha vida, eu não falo de Jesus às pessoas, eu não tenho coragem, eu não tenho ousadia, eu não tenho intrepidez, a minha vida não mostra aquilo que eu ensino. Mude tudo isso, avalie tudo isso e entregue a sua vida a Deus. Peça aí para te mudar, peça aí para te transformar, peça aí, vamos pedir a Deus para trazer um avivamento sobre o nosso coração, um avivamento sobre a nossa alma, sobre o nosso jeito de viver, sobre a nossa forma de viver, para a glória de Deus. Quer fazer isso agora? Então, quando os músicos vão estar ministrando aquilo que vocês peçam, sem cantar, só com sua cabeça inclinada, quando os músicos vão estar te conectando a Deus por meio do louvor, confiantes em Cristo, para você possa baixar a cabeça, para os músicos vão estar ministrando a vocês, e vocês possam ver a vida da vida de vocês, de Jesus, querendo ser diferentes para a glória de Deus. Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Pai querido, quando os discípulos foram chamados por teu filho Jesus, eles não imaginavam o reboliço que iria acontecer nas suas vidas. E eles então tomaram a decisão de seguir. Não, eu quero viver contigo, Jesus. Eles viram coisas incríveis enquanto eles se tornaram.
E muitas vezes não compreendiam ao certo o que o Senhor falava, o que o teu filho ensinava. Mas eles viveram momentos que eu acredito que se eles voltassem aqui hoje, eles fariam o mesmo. Eles fariam o mesmo, Senhor. Eles diriam, se eu tivesse 1000 vidas, das 1000 vidas, eu seria um discípulo de Jesus. Dos mesmos jeitos que eu fui. Mas Pedro, você foi crucificado de cabeça para baixo. Valeu a pena. Você não imagina o que foi a glória de viver como discípulo de Jesus. Nossa! A gente, talvez muitos aqui não tenham ideia do que isso significa. A gente fica meio assustado às vezes. Mas nós vamos ver coisas tão incríveis nessa comunidade. Nós vamos ver tantos milagres acontecendo. Tantas pessoas sendo transformadas, como nós já estamos vendo, que a nossa própria vida vai sofrer um milagre. Como o Renan disse, o Evangelho me mudou tanto, que eu abri mão dos meus confortos para ouvir a sua voz e obedecer. Senhor, muito obrigado. Eu espero que o Senhor faça coisas incríveis na nossa vida. Porque não há nada que pague nós estarmos discipulando alguém e saber que o Senhor está falando por meio de nós. Alguém, a gente está discipulando e alguém falar para nós, como você sabia disso? Como você pode falar tudo que estava no meu coração? Senhor, que difícil é ser seu discípulo, mas como é glorioso ao mesmo tempo. João, você seria discípulo de Jesus? Não, claro, João, mas você foi colocado no caldeirão fervente na ilha de Patmos, com óleo fervendo até o pescoço. Não, Maria, doeu pra caramba aqui. Saí carne viva daquele lugar. Mas você não vai imaginar o que eu vi esses dias. Eu vi o Cordeiro de Deus. Senhor, é que a gente estava tão pequeno, pastor tão débil, tem gente tão fraca. Mas o teu Espírito soprar em nós. Se nós toparmos isso, eu creio que se o nosso coração for mudado para um coração que a tua palavra descreve como coração de um discípulo amor, como a nossa vida será diferente? Eu prefiro 1000 vezes viver para a tua glória. Embora eu não saberia que isso será uma grande batalha no meu próprio coração. Eu quero te pedir que o Senhor avive a tua obra em nós. Domingo que vem, nós vamos dar um start para isso. Eu peço que, eu oro para que essa igreja esteja tão envolvida com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito, em intercessão por este momento, nós possamos ver coisas poderosas acontecendo a partir deste domingo. Sabemos, Senhor, que o nosso inimigo das almas, ele gosta de matar tudo que está no início. Assim como foi com o teu filho Jesus, quando estava nascendo, quis matar. E o Senhor gosta, o nosso inimigo gosta de derrubar tudo que está começando. Usando até nós mesmos, usando até a nossa displicência, levantando opositores. Mas nós te pedimos, Senhor, assim como tu guardou o início do teu Redentor,
Guarde o início da Atos também, desse movimento missionário. Que a tua obra possa estar profundamente protegida pelo teu Espírito. Teus anjos estejam acampando ao nosso redor. Ó Senhor, que os nossos filhos participem desse momento de avivamento. Participem desse momento missionário. Que sejam cativados por isso, Senhor, para a glória do teu nome. Obrigado por esta manhã. Que ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós possamos compreender que foi isso, e para isso que nosso Salvador morreu e ressuscitou dentre os mortos. Que nós possamos ter um momento de glória no teu nome, que esta igreja possa topar ser uma missionária nessa cidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se pôr de pé e pode vir, ver o pão e ver o cálice, enquanto estamos adorando. Humilhado por tua majestade, coberto por tua graça, Senhor. Aqui estou, sabendo